Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma noite estamos aqui para a glória do nosso Deus, permissão dele, ninguém mais. Mas, pastor, é Deus. Deus é o motivo da nossa alegria. Deus é o motivo da nossa certeza. Deus é tudo. Sem Deus estaríamos nós extremamente numa situação extrema. Talvez até venhamos a conseguir sobreviver. Porque afinal o ímpio também sobrevive. Mas o ímpio não tem a aliança com Deus. Ele está à mercê de qualquer coisa. Mas você e eu não. Você e eu sabemos que na hora da angústia o Senhor é quem nos refrigera, é quem faz a diferença. Porque, acima de tudo, para que Deus venha agir na nossa vida, primeiro nós temos que entender que dentro de nós tem que ser formado e gerado algo por nome de fé. A fé é o ato inabalável de crer. Ninguém pode destruir a tua fé, por mais que pareça difícil em algumas situações. Às vezes o medo vai nos gerar indecisões. Não devemos nós ter medo de nada, porque tudo na nossa vida é passageiro. A única coisa que tem uma eficácia 100% na nossa vida é quando nós aderimos e possuímos aquilo que Deus nos presenteia todos os dias. Primeiro, a oportunidade de estarmos aqui. Segundo fator que eu conoto aqui, a ajuda 100% de Deus na nossa vida. Mas mesmo assim, nós estando com Deus, muitas vezes nós vamos sentir medo. Quem aí nunca sentiu medo? O que é o medo? O medo geralmente é gerado em cada um de nós, às vezes pelas próprias consequências daquilo que nós não soubemos plantar. O medo também ele é gerado pela incerteza. Vou ou não vou? Vai vir ou não vai vir? Quando você começa com essas incertezas diante de Deus, certamente o medo vai proliferar, ele vai crescer na tua vida. Porque o medo ele vem através de alguns requisitos, insegurança, indecisão, e de repente isso vai crescendo. Para que se chegue a tudo nessa vida, existe um começo. E a indecisão muitas vezes pode te gerar outras coisas, simplesmente porque você foi indeciso uma única vez. Então tenha fé e continue pelejando, sempre dando crédito àquele que realmente pode fazer a diferença na tua vida. Tua vida é especial, assim como a minha, a nossa vida. E Deus tem cuidado e zelado de você e de mim das melhores maneiras possíveis. Sempre lembrando que para que Deus venha agir na nossa vida, precisamos dar lugar a Ele. Obedecer, andar segundo a vontade dEle. E todos os medos vão desaparecer das nossas vidas, a partir do momento que nós nos colocarmos na posição correta que agrada a Deus. O medo existe. E vamos falar sobre isso um pouco hoje. Até o ponto que eu conheço, né? Lógico que aqui não é uma palavra técnica. De repente, eu decido falar sobre o medo, mas de repente Deus quer falar de outra maneira. Então, se Ele quiser, eu estou aqui, você está aí. E eu tenho certeza que Deus tem a melhor palavra dele hoje para nós. Não espere de mim nada super
Mas espere em Deus, porque Deus é quem pode fazer tudo grande em volta das nossas vidas. Vamos ver o que acontece se a pessoa tem medo e a solução para isso. Veja bem como começa esse versículo. 1 João, capítulo 4, versículo 18, vai nos falar assim. No amor não existe receio. Presta bem atenção onde é que começa o medo. No amor não existe receio. Incerteza. Cabreiragem. Diz eu, hein? Você não. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. É uma ordem de Deus para a nossa vida, dizendo que quem tem medo do medo, viu? Não está aperfeiçoado no amor. O versículo começa assim: no amor não existe receio. Se não existe receio, não existe medo. Por que muitas vezes você se sente inseguro? Vilmar Miranda, Pai do Senhor, Pastor José Carlos, Pai do Senhor, todo dia você me manda mensagem, você nunca esquece de mim, né, meu filho? Eu que às vezes eu sou ingrato, eu vejo e não respondo. Mas é porque chega muita coisa. Que Deus continue te abençoando, viu, Vilmar Miranda? No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. É a palavra que está falando. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que nós encontramos essa certeza a qual o Senhor permitiu que fosse escrita, para que você e eu venhamos a observar que quem vive na área do medo, dominado pelo medo, tudo se começa com receio. Você não deve, e nem eu devo, ter receio de nada que Deus tem preparado para a tua vida. Você não deve ter medo de nada. Porque afinal Deus não fez e nem está em coração nenhum que é covarde. Mas quando você tem a presença de Deus como primeiro amor da tua vida, automaticamente você começa a perceber que há uma autodefesa feita pelo Senhor. Na tua vida não existe o medo, nem o que ocasiona o medo na nossa vida, que é ocasionado pela incerteza, pelo receio, que é a mesma palavra. De que você tem medo? O que é que te preocupa? Ah, pastor, algo me preocupa há muitos anos, eu não consigo sair. Eu tenho uma insegurança muito grande, às vezes dentro do casamento. Às vezes lá no seu emprego, você nunca sabe quando vai ser mandado embora. Outra hora você precisa emergentemente de Jesus operar uma obra bem grande que só Ele pode fazer. E de repente você se lança numa campanha, você e Deus. Mas no decorrer dos dias você começa a ver que Deus não está respondendo. E aí vem o receio. É por isso que muitos de nós não adquirimos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque após o receio nasce o medo, a insegurança. E a partir disso, Deus não está no coração receoso. Porque aqui em 1 João 4, versículo 18, diz: no amor não existe receio. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. De que você tem medo? Se você tem amor. Se você tem esse amor, que é de soberania de Deus, que só Ele pode te dar, você tem que ter certeza de que tudo que você apresentar nas mãos de Deus vai acontecer um milagre. Você tem que ter essa certeza. Por isso que muitos de nós não somos abençoados. Porque no meio do caminho nós sentamos e desistimos de tudo. Mas Deus está lá de cima dizendo: levanta, ponha-te de pé, porque está mais próximo do que você imagina o que eu tenho preparado para a tua vida.
Porque quem está no amor não existe receio, porque você está no perfeito amor. E quem está no perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18. Entenda que para você não sentir medo, e nem insegurança, nem mesmo receio, você tem que estar assegurado pela poderosa palavra de Deus, que vem nos ajudando a nos mantermos firmes na presença de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus que vive no amor, ele tem todos os dias total clareza e certeza que se Deus não operou hoje, ele opera na hora que ele decidir, mas ele vai operar. É essa certeza que Deus quer ver na minha vida e na tua vida. É essa segurança. Deus também quer se sentir seguro. Como pode? A Bíblia fala de 2 filhos. Não vou lembrar se é em Mateus, que diz assim que o pai chama os 2 filhos e a um ele diz: olha, você vai para a roça comigo hoje. Você vai cuidar lá das uvas. E o que é que esse primeiro filho fala? Ele diz assim para o pai: eu não vou. Eu não vou não. E o segundo filho, o que é que ele diz? Ele diz: eu vou. Ele pergunta para o segundo filho: você vai lá para a parreira de vinho, lá para a parreira de uva? Vou, pai. Mas porém o que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, foi. Por que que aquele que disse que não ia, foi? Por questão do amor que ele tinha pelo pai. Quem tem amor, perfeito amor, ele lança fora todo medo, ele vira para o pai quando chega lá no plantio de uva. Ele se depara com aquele filho que disse que ia, mas não foi. Não, ele se depara com o filho que disse que não ia, mas ele foi. Por quê, pastor José Carlos, que esse menino foi? Ele foi porque obedecer é melhor que sacrificar. Ele foi porque nele existe ainda amor por aquilo. Existe respeito pela vida daquele pai. Então ele não ficou missionário Cida Lima, pastor Gilmar, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, pastor José Carlos e pastora Carla. Amém. Que Deus vos abençoe. Então por que que um disse que ia e não foi? E o que disse que não ia foi? Porque ele andava em perfeita comunhão com aquele pai. Ele não quis de maneira nenhuma gerar um receio, tanto nele quanto no pai. Gerar uma expectativa de insegurança desse pai. Ele disse: eu sempre fui o filho que o meu pai manda eu ir para a direita, eu sempre fui. Por que que hoje eu vou fazer isso? Não vou fazer. Meu pai já está velho. Coitado, não vou dar essa decepção para ele. Como que você lida com certas situações onde a obediência tem que estar em primeiro plano? O primeiro plano é obedecer. Eu estou falando de plano, não de adoração, não de amor, mas plano. Se o pai pediu para você ir, muitas vezes naquele dia você não está bem. Eu não vou, não. Mas de repente você levanta, após tudo aquilo, você levanta e se põe de pé, põe a tua farda e diz: eu vou, porque eu sei que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não vou sacrificar a vida de meu pai. Eu acho que foi isso que ele ficou pensando. Eu sempre honrei o meu pai nos mínimos detalhes. Eu não vou gerar essa insegurança, que também o medo, ele não vem através só da pessoa em si. Mas o medo pode ser gerado por pessoas em volta de você e de mim. Como assim, pastor? Ué, o pai não mandou o filho ir? E ele disse que não ia. Com certeza esse filho, esse pai, ficou pensando: poxa vida, meu filho nunca me disse não. Sabe por que acontece? Ele deve ter saído dali decepcionado com aquele filho.
Mas o Espírito Santo de Deus, ele ainda fala. O Espírito Santo de Deus, ele nos alegra. O Espírito Santo de Deus, ele nos deixa de pé. E de repente, Deus começa a falar com ele. Você nunca disse não para o teu pai. E é isso que Deus requer de cada um de nós. Que nós nunca venhamos a dizer não ao nosso Deus. Como muitos de nós estamos falando. É por isso que vivem hoje muitos dos crentes inseguros. Porque não tem essa estabilidade com Deus. Não consegue mais ter essa estabilidade. Porque o medo tomou conta da vida de muitos. A insegurança tomou conta e é tudo que o nosso inimigo quer. Que você se sinta inseguro com esse Pai que tanto nos ama. Talvez você disse não, foi no momento da tua vida, mas você recuou e fez como aquele menino que disse para o pai, eu não vou fazer. Mas foi só o pai virar as costas que ele se vestiu e se dirigiu até a parreira, aonde eles tinham um plantio grande de uva. É assim que a palavra fala. Como que anda? Aquele que diz não e volta atrás é porque ainda tem uma sementinha de amor dentro dele. De amor verdadeiro. Aonde está aplicado dentro dele, que é obedecer é bem melhor que sacrificar. Então eu não vou gerar essa dificuldade. O que nós temos de obreiros que não se posiciona desta maneira. Mas no dia de festa dentro da igreja ele quer sentar bem na frente. Aqui é o lugar meu, porque eu sou presbítero, eu tenho que sentar aqui. Às vezes chega até pastores de outros lugares que senta lá atrás na tribuna, eu já vi isso. E o boneco que só aparece na festa, que passou o ano inteiro dizendo não para o seu pastor, que é o seu companheiro e orientador espiritual. Observa a vida desses obreiros, principalmente os senhores que são pastores. Obreiro imprestável, põe no banco. Obreiro que não quer nada, desça ele. Mas organize a casa do Senhor com obreiros que estão à disposição da grande obra do Senhor nessa terra. Coloca lá embaixo, meu amigo, você vai sentar ali. Ah, que eu vou sair, pode sair. Ele já conhece a verdade. E ele tem certeza que a desobediência uma hora vai chegar à conta. Então nós temos que ter essa certeza. Que o 1 João 4,18 diz, no amor não existe receio, não existe desconfiança. Existe assim aquele pastor que diz, eu conto com o obreiro tal, porque eu sei que a hora que eu falar ele vai. Porque existe uma comunicação espiritual entre este pastor e este obreiro. Ou esse cooperador ou cooperadora, não importa, esse missionário ou missionária. Porque no amor não existe receio, o pastor se sente seguro. Assim Deus também. Ele revoga a cada um de nós essa atitude de viver em pleno amor, porque 1 João 4,18 diz, no amor não existe receio. O perfeito amor lança fora todo medo, quer dizer, lança fora toda insegurança. Às vezes pastores aí comem brasa com o obreiro, viu? Antes de separar não, o bichinho é atencioso. Mas a hora que ele senta lá em cima, ele acha que tem que ficar com a bunda gorda dele ali, sentado ali. Que ele não pode buscar uma água, ele não pode... Não, só vem nos cultos que tem festa, só vem no culto de ceia, olha lá. Então nós temos que entender que quem tem o primeiro amor, que tem Deus na vida, ele não gera receio e nem insegurança na vida de ninguém. Porque muitas vezes o seu medo, a sua insegurança é por não confiar naquela família qual Deus preparou para que você zele. Será que eles vêm hoje? Quantas vezes eu já passei por isso? De olhar para a igreja e não vi ninguém no culto de ensino. E eu pegar a minha Bíblia, aquilo para mim era o pior dia da minha vida. Ô Senhor, naquele tempo eu escrevia todos os trabalhos. O cara está aqui de testemunha, era escrito. Eu preparava aquilo,
E quando eu chegava lá, não tinha ninguém dentro da igreja, tudo revoltadinho. E eu ficava assim pensando: Senhor, eu preparei essa palavra para quem? E às vezes do nada Deus mandava 2, 3 pessoas que eu nunca nem tinha visto. Nunca tinha visto isso. Vai acontecer com você o dia que você estiver pastoreando, ou se já está pastoreando. Você preparar aquela palavra, chegar mais cedo do serviço, ir correndo para a Bíblia: Senhor, me dá uma palavra para me trazer uma palavra que tenha a tua essência para a igreja. E quando você vê, o culto começa às 7 horas ou 7h30, e você olha para o relógio, já passou de 7h30 e não entrou ninguém por aquela porta. Mas continue sentado lá. Oh, glória a Deus. Porque os que conhecem a Deus, a Bíblia diz que corre atrás da voz dele. Sei que eu já vivi isso, por que você não vai viver isso? Aí às vezes eu vinha aborrecido para casa, eu morava do lado, entrava para dentro de casa, sentava no sofá e ficava pensando: poxa, eu me esforcei para fazer esse estudo, por que ninguém veio? A minha esposa acalmava eu, era assim: meu bem, é assim mesmo, quinta-feira eles vêm. Só que Deus tem limite. Subi para Cuiabá um dia, num lugar chamado Tenda de Abraão. Nunca tinha ido lá, já tinha ouvido falar deste lugar que é no meio do mato. É uma casa de recuperação que na segunda-feira passa de 1000 pessoas lá dentro. É poder, é unção e simplicidade. É no meio do mato, não tem igreja com parede, é uns barracão. E eu fui lá na parte da tarde, era domingo, né? Fui no domingo. E cheguei e sentei do meio para trás. Estava tão triste com aquela igreja, mas tão triste. Porque eu não tinha segurança. Falei: será que eles vêm? Às vezes ficava até de 15 dias sem colocar o nariz dentro da igreja. E quando chegava, eu não muda para adular ninguém. Continua sendo a espada que Deus aperfeiçoou. Continua do mesmo jeito, não muda não. Porque se Deus te mandou ser daquele jeito, siga. Porque o Senhor vai preparar para você uma igreja nova e edificada por Ele, que foi o que aconteceu lá. Eu estou lá sentado, naquela insegurança, com a vontade de largar aquilo tudo e voltar a minha vida lá atrás. Quando de repente um jovem saiu de lá e correu até a mim e disse para mim: ei, vassoura, eu sou teu Deus e estou contigo lá. Você vai varrer aquela igreja para mim, porque há muito monturo dentro dela. Eu quero tirar as pedras daquela igreja. E hoje te falo como teu pai e teu Deus. Vou eu tirar todos de lá e renovarei aquela igreja. E eu fiquei sem entender, aí que fiquei com medo mesmo. Aquela insegurança que todo pastor tem, que ele vai para a igreja pensando: será quantas pessoas vai hoje? O pastor também tem medo, nós somos humanos como qualquer outro humano. E veja bem o que aconteceu comigo. Quando eu voltei, eu continuei na mesma rota: obediência, santidade. E que aqui é assim, Deus quer assim. Esse pastor é ignorante, é assim. A igreja é quando tem bode no meio, sabe? Que tem bode tá mandando. E eu me lembro muito bem que um certo dia eu fiz um culto de ensino e entrou 4 pessoas que eram de uma outra igreja. Eles eram da Batista. E eu nunca tive comunicação com o povo da Batista. Primeira coisa que me chamou a atenção é que eles não oram de costa
pelo menos esses, de costa para o altar. De jeito nenhum. Eles oram de frente. Escorado na... Entendeu? A primeira coisa que a igreja batista me chamou a atenção. Eles oravam de frente. Entrou esses 4. Lembro muito bem que era a irmã Rose, né? Emily, Luana e a filha do Oliveira, Ana Maria. É assim que Deus trabalha. Começou trazendo assim de 4. Eu nunca tive uma igreja que era dali. Era impressionante os cultos de ensino. 4 puxou mais 4 e tinha vez que era cheio. Então, o choro realmente dura uma noite, mas se você permanecer chorando, mas acreditando e não deixar o medo tomar conta de você, mas deixar a graça e a benevolência do nosso Deus superagir na tua vida e na minha vida, pode ter certeza que passa um dia, passa outro, mas Deus vai bradar na tua vida se você permanecer gemendo, chorando, mas dando crédito àquilo que Deus está mandando você fazer. E realmente, como Deus fez, tirou todos de lá. Todos, não ficou nenhum. E a igreja, todos os cultos, tinha pessoas. Mas nenhum era do nosso ministério, o que eu mais achava engraçado. E eles ajudavam, cooperavam, né? Deus sempre estava presente naquele trabalho. Nós chorávamos antes, sem ter ninguém dentro daquela igreja. Ia lá, visitava, a pessoa não ia. Os que ia assim com aquele negócio, uma igreja velha, enclausulada, que não ia para frente, pedra de entulho. Deus quebra a pedra e beneficia e faz ainda uma joia, porque Deus é Deus. Ele transforma a pedra em ovelha, pode crer nisso? Às vezes a nossa igreja estava cheia de bêbado. Muitas vezes eu vi isso. Então por isso que eu quero dizer hoje, aonde existe amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Não precisa ter medo se você começou uma caminhada diferente. Se tudo é novo para você, mas se foi Deus que vos enviou, creia somente que Ele vai te dar vitória. Não desiste, nem se preocupe. Só continue sendo você mesmo, fiel a esse Deus que tudo pode. Em todos os requisitos, Deus me honrou naquele lugar. Mas ninguém praticamente era membro daquela igreja. Quantas vezes aquela igreja encheu? Vinha ex-prefeito, muitas pessoas vinham. Porque foi Deus quem preparou. E eu continuei com o mesmo sentido, sempre desse jeito aqui. Cantava, adorava a Deus. Às vezes começava o culto com uma pessoa, daqui a pouco começava a chegar. Oh, glória! Confia no Senhor. E não deixa o medo tomar conta de você. Não deixa o medo controlar você. Não deixa o receio, a desconfiança, a incerteza crescer. Não deixa esse jardim tomar conta do espaço do amor e da presença de Deus na tua vida. Por muitas vezes você vai se sentir inseguro ou insegura no longo da tua vida e vai questionar você mesmo, virando para você e dizendo: o que eu vim fazer aqui? Toda grande obra na nossa vida, na tua vida e na minha, ela é constituída de algumas feridas. Você vai sentir na alma, muitas vezes um certo receio. Você vai parar e dizer para você mesmo: meu Deus, eu tenho dado o meu melhor aqui, por que esse povo não se preocupe não? Não dá o seu melhor não, que não vai dar certo não.
Chegue cedo na tua igreja, seja exemplo. Que a tua igreja chegue, quando chegar, te encontre de joelho. Que você só se levante dali quando for começar o culto. Ou se há algum problema, quando a igreja é pequena, o pastor é tudo. Pastor é porteiro, pastor é técnico de som, é uma confusão. Tá? Às vezes não dá, mas dá esse exemplo para a tua igreja, porque é no meio desse turbilhão de pessoas, existe aqueles que Deus preparou para encher a tua vida de gozo. Pastor, mas agora não tem funcionado. Isso é medo. Não deixa o medo, eu estou acabando de falar aqui. Não deixa o medo tomar conta de você. Em nada na tua vida. Quantas vezes a gente vê pessoas andando no meio da rua numa insegurança tão grande, fazendo exatamente o que o inimigo quer. É muito bom quando a gente encontra algumas pessoas no Nordeste mesmo. Quantas vezes eu falo para minha esposa, o Nordeste é o povo mais alegre que eu conheci. Que quem conheceu o agreste do Nordeste fala, meu Deus, como é que eles vivem aqui? Mas todos eles têm um sorriso que em nenhum lugar nesse país nós encontramos. Tudo é motivo de graça para eles. Como pode eles tendo tão pouco e ter uma alegria? Como pode morar numa casinha de sapé lá no meio do cerrado, onde nem capim nasce? Mas quando eles se reúnem, brincando, é aquela coisa. As pessoas acham que o povo do Nordeste é triste, é o povo mais alegre que eu já vi. E a maioria não tem nada, mas não tem medo. Esse é o segredo. É não ter medo. Nas dificuldades você não tem medo, porque se Deus te lançou, te mostrou o alvo, siga a rota que é esse alvo. E não desista, não vira para a direita nem para a esquerda, porque até chegarmos no alvo, muitas adversidades vão vir de encontro com você e comigo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Não sei para quem eu estou falando isso. Mas Deus tem visto a tua luta e a tua incerteza. A tua insegurança tem sido muito grande. Não dá lugar a isso. Continue mais. Pastor, mas eu não aguento andar mais. Eu não estou aguentando mais. E o Senhor diz, eu sou o teu limitador. Você vai aguentar sim, você sabe por que vai? Porque a tua força vem do alto. E o medo está impedindo da força chegar. É você que abre a porta. Nunca entendeu, não? É você e eu que abrimos a porta para Deus entrar. Pastor, mas isso não existe. Deus quando... Não. Deus não é ladrão e nem é para frente. Ele diz, eis que estou aonde? À porta e bato. Qual que é a tua insegurança? Qual que é teu medo? Que Deus não pode destruir, porque muitas vezes nós é que não abrimos essas portas. Confia plenamente no Senhor, e Ele tudo vos fará. Isso é uma ordem de Deus. Não deixa a incerteza, nem o medo, e nem a desconfiança gerar em você uma expectativa de covarde. Você não é covarde. Deus tem você como homem e mulher valente. Deus tem você como uma semente preciosa na vida de outras pessoas. Deus tem você como virtuoso ou virtuosa. Tem pessoas que acham que virtude é só para as mulheres. Não. A virtude, Deus emplaca em quem Ele quiser. E quem tem virtude tem amor, porque o amor é que produz, juntamente com a nossa fé, virtude. Porque tem amor, quando nós amamos, a Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração.
Porque quem ama o Senhor assim, desta maneira, não tem medo de nada. Porque a fé dele é abastecida através deste amor. Entenda bem o que Deus está querendo falar com você nesta noite. Não se limite à posição de um covarde. Você não é covarde. Viu? 1 João 4,18. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Pega essa palavra e guarda para você. Você não é medroso. Se Deus te escolheu é porque tu és valente. Olha os soldados de Davi. Ele foi pegar a tudo pessoas repudiadas pela sociedade. Até mesmo se saísse daquela cidade, eram mortos. Mas Davi foi lá e escolheu eles por um único detalhe. Eles eram valentes. A Bíblia diz que, até a Bíblia chama eles assim, os valentes de Davi. E quem é você? Quando foi que você recuou? Quando foi que você perdeu uma guerra? Hã? Se estiver vazio, vá lá, pregue, adore o Senhor e diga, e em espírito você começa agora a gerar uma expectativa, uma esperança, e o medo vai partir fora do teu ministério, do teu chamado, porque a tua segurança ainda é o Senhor. Entendeu agora? Vamos para a segunda palavra de hoje, Romanos 8, versículo 15. 8 e 15, que diz assim: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, papai. Oh, glória a Deus! Vê lá, Romanos 8 e versículo 15. Vê o que está escrito lá. Deus pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, não. Esse espírito é o espírito do medo, da incerteza. Tu não recebeu isso para andares mais uma vez atemorizado, com medo. É o que esse versículo está falando. Mas recebeste o Espírito que os adotou, que me adotou, que te adotou como filho. Vocês sabem que nós somos filhos adotados, né? A Bíblia fala isso em vários lugares, que o Senhor nos adotou e tomou a nós como filhos. Nós éramos gentil. Não fazíamos parte de maneira nenhuma do povo de Deus. Mas Jesus quebrou isso lá na cruz por você e por mim. O maior exemplo de valentia já foi Ele quem deu. Porque Ele foi até o final e você também vai até o final. Ai de você, viu? Você está na construção de um grande muro como Neemias. Não desça dele, não, que é tudo que Zabalate e Tobias quer. Viu? Não desça. Se tu colocou algo na mão de Deus, não desça de lá enquanto não estiver construído aquilo que você e eu determinamos juntamente com Deus. Não seja covarde e nem medroso, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não carrega esses dois requisitos aí. Covarde nem é medroso. Você não carrega isso. Você carrega esperança, você carrega amor, você carrega certeza. E uma certeza absoluta que vem do Senhor para a tua vida. Viu? Não vai agir desse depois. Deus não te colocou um espírito para que te escravize, não. Mas um espírito que te dá liberdade e que aumentou a tua fé em direção às coisas do Pai. Talvez foi o ano mais difícil. Talvez teve muita coisa esse ano para te decepcionar, entristecer você. Mas em nenhuma dessas ocasiões a oportunidade do medo foi gerada. Você continuou mesmo gemendo, que a Bíblia fala que muitos vão chegar ao Senhor no final do caminho chorando e gemendo. Mas chegou, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que maravilha vai ser te encontrar no céu. Olhar para você, você olhar para mim, se permanecermos firmes, né? Tem isso também.
e dizer quão valente você foi. Nem todos, viu? Vai ter o prazer de ver o outro lá no céu. Pague o preço. Salvação não é de graça. É só o convite, viu? É feito de muita renúncia. E renuncie em primeiro ponto, principalmente nós que somos obreiros, o medo. Seja você mesmo e siga a orientação que Deus está te mandando fazer. Não faça gracinha para adular crente não, que depois que você adula crente, você pode ter certeza de uma coisa. Eles não vão aceitar o dia que você trazer uma palavra mais seca não, viu? Nossa, que pastor ignorante que tá assim. A igreja maionese. Viu? Você só tem que falar coisas boas. Coisa boa é nós conhecermos o doce de Deus e também o amargo. Temos intimidade com esse Deus e a certeza que Ele está no comando da minha e da tua vida. Coisa boa é isso. Vamos para 1 João 4:12 que diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Isso é uma confirmação que o amor, ele vem até nós, mas ele precisa ser trabalhado. Que é o que diz o primeiro versículo lá, 1 João 4:18, que diz: no amor não existe receio, porque ele foi trabalhado. Deus lança o primeiro amor, nos alcança, e aí ele vem aumentando essa dosagem de amor. Quanto mais você se aproxima, você nunca viu Deus, mas você o ama. Por que você ama? Porque existe amor. Por isso que ninguém jamais viu a Deus. 1 João 4, versículo 12. Se amarmos uns ao outro. E se eu amo você e você me ama, principalmente os obreiros, ele vai trazer a palavra que o Senhor mandar. Vai ou não vai? Por amor a quem? A Deus. E amor ao teu irmão, que você não quer que se perca. Na palavra de Deus não tem só coisa doce. Tem coisa que é amarga. Mas o bom pastor, ele vai colocar em prática tudo que o Espírito Santo mandar. Se não gostou, não podemos fazer nada. Geralmente o rebelde, ele já é conhecedor. Deixa aí. Fica se preocupando com isso não, viu? Eu tenho 2 estudos aqui hoje. São todos 2 curtinhos, né? E nós já vamos terminar, já vai. Não, tá 7 e pouquinho agora. Eu pensei que já eram as 8 horas. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Anota aí. Porquanto Deus não concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de novo, amor. Ó, de amor e de equilíbrio. O que tem de gente desequilibrada. Equilíbrio. O que quer dizer equilíbrio, pastor? Uma rota a qual Deus te deu e você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não importa o tamanho da tempestade que vem. Deus mandou eu fazer assim. Então, portanto, eu vou fazer desta maneira. E acabou a conversa. Deus, ele capacita. Através do amor, ele te capacita. E Deus conhece o quão grande é o nosso amor. Até mesmo uns pelos outros. Às vezes Deus coloca um amor em nós que não tem. Outro dia eu estava falando aqui. Por que eu comecei esse trabalho aqui? Foi quando eu parei de pastorear. Todo dia eu estou aqui. Das 6h30 certinho. Eu já tomei banho. Só quando eu vou buscar a Samira, como ontem, que eu cheguei atrasado. Porque estava chovendo muito e eu estava de moto. É de 6h30 para frente, pode esperar que eu estou sentado aqui. O que é isso? Eu nunca fui de lidar com pessoas antes de ser crente. Por que hoje Deus fez essa mudança na minha vida? Porque o amor dele chegou até a mim e em parte eu dei lugar. Pastor, que coisa doida, em parte. Porque se ele me dá tudo de uma vez, eu não ia entender. Então, em parte, foi parte por parte. É aí que Deus vai refinando, aleluia, a aliança que ele tem com você e comigo. O amor, quem tem amor não tem covardia.
Porque Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quem tem amor, quem tem presença de Deus na vida, ele é equilibrado. Por mais que a vida paralelo a ele está virado naquele negócio, mas você é equilibrado, você não é covarde, você tem uma direção, você tem planos que você senta e faz, não só no campo evangélico, mas da vida em si. E isso que Deus te deixa Deus alegre, porque você diz para Ele com todo amor: Pai, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu estou fazendo aqui uns planos no longo da minha vida. Quero ter uma velhice, Pai, onde não tenha que me preocupar com nada. E Deus vai te honrar, sabe por quê? Porque tu é valente e não tem espírito de covarde. Porque o tal do covarde não vai para frente, irmão. O tal do covarde, ele só cria tumulto. Mas o que tem amor, não. Ele é abençoado, ele é abençoada. Por mais que passe a luta, mas você é abençoado porque você tem uma direção. E a direção que você tomou não encaixa pessoas covardes. Deus não trabalha com covarde. Deus trabalha com aquele que é insistente. Eu creio no meu Deus e Ele vai me dar vitória. Começa a determinar na tua vida: eu sou especial, Deus me escolheu. Ah, mas a igreja aqui não tem nem ninguém, dane-se. Ele vai trazer o pé inchado, vai trazer o drogado, a prostituta. Afinal, a igreja é hospital. E tem pastor que não está entendendo isso. Tem pastor que olha um bêbado, manda jogar ele fora para não ofender os riquinhos que tá dentro da igreja. Já viram isso, não? Não. Bota esse cara pra fora aí. Aqui tá cheio de empresário. Eu fui numa igreja há um certo tempo aí. Oh Deus. Lá quem tem oportunidade, a maioria é tudo empresário. E não é chamado de irmão, não. É empresário tal, dono da empresa tal. Cuidado, viu? Se, por exemplo, chega uma autoridade dentro da tua igreja, a Bíblia diz que nós temos que dar honra. Chega um prefeito, um vereador, um policial patenteado. O que é patenteado, pastor? Não tem divisa. É um cabo, é um sargento. Entendeu? Você tem que anunciar ele pelo nome e a função. Mas não todo dia. Você vai anunciar. Está conosco hoje o sargento tal. Se ele não tiver de farda, você vai falar primeiro o nome dele, que isso é ética, viu? Falar primeiro o nome dele. Afinal, ele é uma autoridade, com farda ou sem farda. Mas muda-se quando ele chega de farda. Quando ele chega de farda, primeiro você vai apresentar quem ele é. Tá entendendo? Qual a função dele? Por que ele está ali de farda? Muitos vão ficar assim. Aí você diz: está conosco hoje o primeiro tenente, o primeiro sargento, o cabo, né, da polícia militar, diz o nome após isso. Mas quando ele chega sem farda, você vai falar diferente. Você vai falar: está conosco hoje o irmão José Carlos. O irmão José Carlos faz parte da corporação militar aqui, da polícia militar, né? Trabalhando ali em prol da defesa do povo. É assim, dá aquele melzinho, sabe? E diz a patente dele. Lá ele é sargento, aqui também ele é sargento. Entende? Mas se ele chega fardado, você apresenta primeiro que a farda está acima dele. Sabia disso? A farda, se chegar um soldado do exército, ou um cabo para frente, você tem que apresentar ele primeiro a patente dele. Está conosco, né? Não é assim? O sargento, primeiro sargento, depois o nome. Se ele chega sem farda, você apresenta ele. Irmãos, para quem não sabe, o irmão José é tenente na polícia militar. Entenderam? Ele está sem farda. Viu? Honre as autoridades que existem. Mas você não precisa ficar babando ninguém. E há pastor que não. É aquele empresário, é o dono do Big Master.
que está aqui conosco hoje, ele chega, aí coloca o homem lá de cima. Homem que tem nos abençoado. É aí que você descoloca a presença de Deus, porque Deus não é menor que ninguém, nunca foi e nunca vai ser. Se a igreja está sendo abençoada, é porque Deus mandou. Então você vai pronunciar diferente. Glorificamos a Deus pela vida do irmão fulano, que muito Deus tem usado para nos ajudar. Entendeu? Não coloca Deus abaixo de empresário, não. Não coloca que está errado. Viu? Então, portanto, Deus não concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio em tudo. Em tudo. Um homem desequilibrado, uma mulher desequilibrada vai trazer muitos transtornos, além de gerar medo, indecisão e muitas partidas de pessoas que vão embora, porque você e eu somos desequilibrados. Agora, quem tem amor, fé, dedicação e, acima de tudo, obedece à vontade de Deus, existe na tua vida e na minha vida um certo equilíbrio que nem você acredita que tem. Porque quem te equilibra, quem te mantém de pé é Deus. Amém? Vamos para Isaías 11, e o versículo 2, capítulo 11, versículo 2, que diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona a verdade e saber, o amor e o eterno temor de Deus. Viu como o amor está aí de novo? Através do amor vem a entrada do Espírito. Quando você diz, eu amo o Senhor, eu adoro, eu tenho temor, é porque você tem o Espírito Santo na vida sua. Vários fatores juntos para que essa engrenagem funcione. Para que tudo que você tocar vá para frente. Por mais que todos dizem, lá não vai, mas vai. Porque Deus, Ele é glória, Ele é poder. E não existe Deus maior que o nosso Deus. Aprenda isso. Aprenda a fazer as coisas de Deus dentro da vontade dEle. E tu verás, e eu verei, o que Deus é capaz de fazer, mas não tenha medo e nem seja covarde. Amém? Vamos para a penúltima leitura. João, agora é João, não é 1 João, é João. João 14 e versículo 27. O que está escrito lá, pastor? Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dar. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Está entendendo? O que foi que você colocou na mão de Deus que você está com medo? Para onde foi que Deus te levou que você está inseguro? Não vos deixei, viva em paz, porque Deus e o próprio Jesus deixou esta paz. Quem que é essa paz, pastor Zé Carlos? Primeira certeza, e o mais poderoso deles, a fé. E o mais poderoso ainda, a presença do Espírito Santo de Deus. Esses três juntos, nada segura você. Aumente a tua fé. Sei que vai ter dia que você vai olhar para a direita e para a esquerda e dizer: pai, o que eu vim fazer aqui? Parece que tudo está me imprensando. Mas deita em paz, deixo-vos a paz. João 14, versículo 27. Né? Em algumas Bíblias está escrito diferente. Tenha segurança que o Senhor pelejará por vós e nós calaremos. Em qualquer coisa que nós formos fazer, coloque Deus no meio, porque Deus estando no meio, realmente vai acontecer. Ele estando no meio porque Ele aprovou. Viu? Coloque Deus na frente e não deixe o medo te calar. Nunca ninguém te calou. E Deus te ama exatamente por causa disso. Seja mais um valente de Davi, que está nessa guerra. E essa guerra você vai sobreviver, porque o medo não pode te matar. Oh, glória a Deus. Último versículo, Romanos 8, capítulo 8 e 15. Eu já li até na outra parte, é só para a gente terminar.
Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizado, ou com medo, aterrorizado, né? Mas recebeste o espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, ó Abba, papai. Abba, pai, não é assim? É ele dizendo, ele te dá um espírito que você pode resolver qualquer situação clamando ao Pai. Se você continuar e eu continuar com a nossa aliança com Deus, certamente nunca nos tornaremos covardes, nunca voltaremos para trás, de jeito nenhum, porque o Senhor só nos leva adiante, cada vez mais próximo dos propósitos que Ele tem determinado na minha e na tua vida. Acredite, vai dar certo. Pastor, mas eu fiz de tudo. É o meu casamento, é a enfermidade, é tanta coisa que está te gerando medo. Está inseguro, insegura? Deus hoje estende a mão dele para que você pegue e não largue mais. Aumente, se aproxime de Deus. E Ele vai se aproximar de você cada vez mais. Ele vai aperfeiçoar esse amor tão grande que Ele nos deu, que nem cabe em nós tudo. E Ele quer saber o melhor lugar que Ele coloca. Não adianta você estar bonito por fora e vazio por dentro. Porque se você estiver vazio por dentro é porque o medo está te controlando. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser cheios da presença e do amor de Deus. Dê crédito ao que Deus está te falando hoje, porque essa é a receita da tua e da minha vitória. Coloque algo na mão de Deus e não tenha medo, porque Deus vai fazer com que esse plano seu prospere, porque tudo que Deus está juntamente conosco prospera, anda para frente. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus faz a diferença naquilo que eu e você não podemos fazer. E a palavra de hoje é essa, para a glória de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Sei que para uma ou duas pessoas, essa foi a palavra certa de hoje. Não tenha medo, porque não te dei espírito para te amedrontar. Muito pelo contrário. Dei para te trazer paz e gozo, como nós lemos em João 14, 27. Deixo-vos a paz, tenha paz interna. Ah, mas para fora está quebrando tudo, não tem problema. Eu e Deus estamos juntos. E Deus vai fazer com que eu ande no meio disso tudo. Que isso é uma promessa dele. Talvez hoje você está aí inseguro, mas daqui a um ano você vai olhar para trás e dizer: não é que aquele pastor estava certo? Eu não. A palavra se assegura nela. Há um hino que diz: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Vocês lembram dele? E nela é assim, cara. Nela tu te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. É assim que o crente anda. É assim que o homem e a mulher que tem aliança com Deus, que tem intimidade com Deus, anda de cabeça erguida, por mais que tudo esteja ao contrário. Mas você está vendo lá na frente o que você está semeando. Quem semeia é você, mas quem regra e dá crescimento é Deus. É essa certeza que você tem que ter. Porque Ele está te mandando arar numa terra praticamente que não chove nunca. Mas a hora que você começar a semear na fé, abastecido por fé, na gratidão, no amor, entendeu? Na certeza que a hora que você plantar a última semente, pode olhar para trás que a nuvem está vindo. Talvez ela vai vir bem pequenininha. Que não é o tamanho da nuvem que vai fazer com o que você plantou crescer. Viu? É a direção dela. Olha se a direção dela está para o lado daquela terra que você plantou. É a direção, não é o tamanho. Porque uma vez que ela chegar em cima do que você plantou, Deus vai expandir.
Porque a Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. Plantar é nosso, mas o crescimento é com Ele. Ele é que faz a terra seca, aleluia, produzir bons frutos. Aonde você está plantando, amém? Não importa o que é que você esteja fazendo. Deus está muito alegre com você. Confia somente nele, ele é o teu gozo e a tua paz. Fica se perturbando porque não entrou dinheiro nem para pagar a luz esse mês. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Já passei por isso, eu sei como que é, viu? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso e digno de nosso louvor e de toda a nossa adoração. Esta noite eu não falei aquilo que eu queria, mas eu falei aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Senhor venha usando, Pai, cada um dos seus servos, conforme a tua medida e a tua vontade. Que o Senhor esteja o teu nome exaltado, porque o Senhor é digno de tudo isso. Só ao Senhor, Pai, nós devemos temer. Temer não significa ter medo. Temer é ter gratidão, é ter respeito, dedicação. Temer é procurar andar segundo o teu querer e a tua vontade. Temer é isso, é te amar. Temer é nos entregarmos, Pai, tudo e todos nas tuas mãos, porque o Senhor tem a melhor direção para a nossa vida. Alegra os corações que ainda verão esse trabalho. Alegra os corações daqueles que estão assistindo por fora, Pai, que não entram, mas estão aí por fora, assistindo. Que o Senhor abençoe ricamente a vida do Valdivino, lá do Progresso, Pai. Me lembrei dele de novo. Que o Senhor continue dando sustentabilidade na saúde, espiritualmente falando, não só para ele, mas para a esposa. E que o Senhor alegre essa casa, sempre de dentro para fora, de cada um deles. Que o Senhor haja de dentro para fora, Pai. Deus, também nesta noite, acreditamos Ti a crédito a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu apresento a vida, meu Pai, do Diadema e do Júnior Passamai, aonde eles estiverem, também da Kelly, Pai. Pai, que o Senhor abençoe ricamente a vida do Diadema, porque eu sei que o Senhor é Deus. Que o Senhor faça a diferença naquela vida, abençoando os seus filhos, a sua esposa, e que cada dia mais os seus propósitos e a sua direção seja a direção da família e do Diadema, Pai. Que o Senhor tenha abastecido ele de livramento, saúde, e o que seu amor, Pai, cresça e estabeleça na vida de Diadema novas oportunidades para que o seu nome seja exaltado. Abençoe a vida da Kelly e do Júnior Passamaia, onde eles estiverem. Não importa se estão aqui ou lá para baixo. O importante é que o Senhor está em todos os lugares. Que o Senhor cresça cada vez mais na vida deste casal. Também apresento nesta noite a vida da irmã Josefa, onde ela estiver. Ela, seus filhos, seu marido, seus netos, noras e genros. Que esta família, como eu sempre eu digo, a qual o Senhor tem uma obra e que vai começar muito mais rápido do que nós imaginamos. Grande é a tua obra na vida da família da irmã Josefa e do seu esposo, a qual não me lembro o nome, mas o Senhor sabe o nome. Eles moram ali no Nordeste, não preciso te ensinar, porque o Senhor sabe aonde eles estão. Que o Senhor seja, Pai, adorado e louvado por esta família, porque eu sei que Deus é maior na vida deles. Também apresento nesta noite a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria e da irmã Joana, aonde eles estiverem. Que através da vida deles, Pai, venha esparramar a tua graça entre os irmãos, os filhos, e que eles possam, Pai, envelhecer e olhar o quão grande foi a tua chuva na terra a qual eles semearam. Que o Senhor dê força no momento de fraqueza de cada um de nós. Que o Senhor seja onipresente e onisciente na vida de cada um deles. Também nesta noite, Pai, eu apresento a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, seus filhos. Eu tenho certeza que o Senhor está ensinando cada vez mais, o Senhor mesmo, a vida deste casal,
que virou de uma hora para outra. Virou para o teu lado, para a tua obra. E que a tua obra, Pai, seja 100% abençoada através da vida deste casal. Abençoa, Pai, o trabalho que eles fazem, não só o trabalho na igreja, mas os trabalhos que eles fazem fora da igreja. Abençoa os seus filhos e que eles possam ser todos os dias, Pai, ouvinte da sua preciosa vontade. Porque o Senhor tem muito a fazer e surpresas vão acontecer, porque o Senhor é Deus e tudo o Senhor vê. Pai, também nesta noite apresento a vida de minha mãe. Oh Jesus, aonde ela estiver, meus irmãos, minhas cunhadas, meu cunhado, todos que fazem parte, meus primos lá em Rondônia, aqui, Pai, em Cuiabá, todos os meus primos, não vou lembrar aqui o nome deles todos, a minha tia Sebastiana, agora missionária, até então missionária, lá em Rondônia, Pai, que o Senhor abençoe e dê muitos e muitos anos de bênção para minha tia, que o Senhor continue, Pai, a grande obra que o Senhor começou na vida dela, e assim se esparramou para a família inteira, porque o Senhor é o Deus que quando fala, cumpre. E é desta maneira também, meu Pai, eu apresento a vida da Anne, e apresento a vida de Samira, a minha esposa, a minha vida e o nosso chamado. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Pai, mas nos livrai do mal e das oportunidades que o medo pode gerar na nossa vida. E assim, desta maneira, Pai, nós te agradecemos nesta noite. Também lembrando, Pai, pela vida do Pedrinho, um grande amigo que o Senhor sabe que eu tenho. Não importa o que ele esteja vivendo ou passando, o Senhor vai alcançar antes que o inimigo termine o que ele acha que começou. O inimigo não pode vencer aqueles que são chamados. E eu sei que o Senhor vai planar por cima desta luta, e é porque é de cima que vem o nosso socorro. Glória seja dada, alcança teu servo nesta noite, e dê a ele uma noite, mais uma noite de salvação. E assim, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. Amanhã é que dia? Sexta, estou aqui, sexta, né? Que Deus continue vos abençoando até a data de amanhã. Ou daqui um ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Quem sabe da tua história que ainda há de acontecer é Deus, tá? Não tenha medo, não. O medo é espírito covarde e você não é covarde. Siga adiante, porque grande é a nossa caminhada. Amém?